Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos no dia de hoje para partilharmos a palavra de Deus juntamente com você e com sua família. Hoje, dia 5 de fevereiro, estamos aí vencendo o sábado da quarta semana do tempo comum. Hoje, dia de Santa Águeda, então a nossa diocese de Pesqueira se encontra em festa por celebrar sua patrona, a patrona da Catedral de Santa Águeda, da cidade de Pesqueira, aqui em Pernambuco. Então, Virgem e Mártir, Santa Águeda nasceu no século III, numa família muito conhecida em Catânia, na Sicília. Muito cedo ela decidiu um chamado de Deus, consagrando a sua virgindade ao Senhor, seu amado esposo. A grande santa italiana foi uma jovem de muita coragem, vivendo o santo evangelho na radicalidade num tempo em que o imperador Décio levantou contra o cristianismo uma forte perseguição. Santa Águeda, rogais por nós. Então, hoje temos também a alegria de partilharmos com você e com sua família o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 30 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele disse: Vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que era eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, irmãs, queridas famílias, a volta dos apóstolos para junto de Jesus após ter cumprido a missão recebida corresponde ao término de uma etapa importante da sua formação e da formação dos discípulos. Então, a ação missionária deles foi uma espécie de ensaio prático do que haveria ser a sua futura missão. Então, perceba que o reencontro com o Mestre serviria para avaliar o trabalho realizado. Por isso, relataram tudo quanto tinha feito e ensinado. Era importante receber as observações do Mestre, para terem a certeza de que ele estava trabalhando no caminho, ou seja, trilhando no caminho certo. A missão dos apóstolos era em tudo semelhante à de Jesus. Como ao Mestre cabia anunciar a chegada do Reino de Deus e conclamar assim o povo à convenção. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, neste Evangelho, nós percebemos como a força e o poder de Deus se manifesta na vida daqueles que são consagrados. Os discípulos de Jesus estavam cansados e ele os convidou a descansar consigo em um lugar deserto. No entanto, não o conseguia porque a multidão sedenta os seguia em busca de ajuda. Então, apesar de todo o cansaço, da hora avançada, Jesus teve compaixão daquele povo, pois era como ovelhas sem pastor e começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Assim, Jesus motivava os seus discípulos a perceber a necessidade daquele povo que buscava cura, libertação e paz. Amados irmãos e irmãs, hoje também a multidão precisa de ajuda. E mesmo sem saber, ela busca alguma coisa que preencha o vazio dos seus corações. Somos chamados a enxergar as necessidades dessa multidão que procura por Jesus. Para isso, para que isso possa acontecer, Jesus também nos forma e nos orienta. Assim como fez com seus discípulos, ele também nos atrai a um lugar deserto, a fim de nos preparar para que sejamos assim pastores e pastoras das pessoas desanimadas, das pessoas sem esperança que estão ao nosso redor. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias,
Com Jesus, nós encontramos refrigério para a nossa alma. Aprendemos muitas coisas que nos são úteis, tanto para a nossa felicidade pessoal, como também comunitária e familiar. Ele nos ensina a arte de viver melhor em qualquer circunstância, enfrentando assim todas as dificuldades. Perceba que o nosso testemunho de vida é a melhor maneira que temos para alimentar o povo necessitado. Desse modo, nós podemos também ajudar aquelas pessoas que ainda não o conhecem e não têm ainda intimidade para ficar a sós com Jesus. Os melhores ensinamentos, amados irmãos e irmãs, da nossa vida, nós os recebemos quando passamos por experiência de dor e de sofrimento com Jesus. Assim nós aprendemos com as nossas próprias experiências. Ser pastor é saber dar testemunho de fé, testemunho de confiança no plano de Deus. E assim ser luz para o irmão que também passa por necessidade. Jesus também hoje, caros irmãos e irmãs, nos leva a descansar, refrigera as nossas dores e nos consola para que também possamos ser pastores que alivia e que ampara as ovelhas transviadas. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, se questione, se pergunte, reflita nesse dia de hoje. Você se sente pastor, pastor de alguém ou espera que alguém venha lhe pastorear? Você tem testemunhado as experiências de dor para ajudar alguém? Jesus já o levou para o deserto? O que você tem aprendido com Jesus? Reflita nesse dia de hoje, caros irmãos e irmãs, e peça ao Pai que nos dê disposição necessária para que possamos assim realizar bem a missão recebida de Jesus, tendo Ele, o próprio Jesus, sempre como modelo para a nossa missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, um abençoado dia de sábado, um abençoado final de semana, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.